A gente vai falar sobre estratégias avançadas de teste e monitoramento para aplicações low code. Aí, antes de começar pesado no tema, vou mostrar um pouquinho sobre a divisão da agenda aqui da gente. Então, vou falar um pouquinho sobre conceitos, aplicações low code, que tem essa sigla de LCAPS, Low Code Applications, a armadilha da agilidade, o que que é o Citizen Developer e por que que a gente precisa de governança dentro desse processo. O passo 2 a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente vai criar esse ambiente de governança. A gente precisa de embasamentos técnicos, mapas de testes e versionamentos. E no terceiro passo a gente vai aplicar esse framework que eu estou propondo aqui. É um estudo de caso simplesinho para a gente conseguir entender como é que esse fluxo vai funcionar. Em primeiro lugar, eu sou um desenvolvedor front-end aqui da Liferay, eu trabalho com um time BPM, que a gente lida com os componentes como calendário, objects, workflow, forms e alguns outros. Construí algumas aplicações como essa que vocês estão vendo, não sei se já tiveram a oportunidade de utilizar ou não o Model Builder, mas como desenvolvedor front-end, vocês podem estar se perguntando por que que esse tema é tão importante para mim. Eh, no meu dia a dia aqui dentro da Liferay, eu acabo corrigindo bugs que os clientes reportam. Todo sistema tem bugs, mas em alguns casos eu paro e penso um pouquinho que eu estou lendo as etapas para reproduzir o bug e às vezes esse bug ele chega com uma criticidade muito alta, porque ele está acontecendo num ambiente de produção ou alguma coisa nesse sentido, e eu fico me perguntando: "Caraca, como é que esse bug ele chegou nesse ambiente?" Tipo, ele devia ter sido percebido ou capturado em várias etapas atrás. E aí eu comecei um estudo sobre isso, tentando entender como é que os testes funcionam dentro do ambiente low code e que tipos de estratégia a gente poderia estar adotando para minimizar esses riscos. Então, a parte 1 está começando oficialmente agora, a gente vai falar sobre esses pontos que eu mencionei. Eh, eu gosto de começar pensando o seguinte: a gente hoje já tem um pouco do amadurecimento dessa tecnologia low code, a gente já ouvi falar disso há bastante tempo, mas quando isso surgiu, as pessoas que tiveram, as primeiras ideias em criar soluções nesse sentido, qual era o contexto daquela época, né. Então, eu gosto de pensar que, assim como hoje, isso nunca deixou de ser verdade, mas a demanda por soluções digitais, ela vem crescendo muito. Então, todos os competidores estão aqui, a Live se posiciona aqui, as outras empresas se posicionam de outras maneiras, e a gente está sempre tentando entregar mais ferramentas e se destacar no mercado, assim como todo mundo, né. Então, quanto mais rápido a gente conseguir entregar soluções dentro do mercado, mais a gente acaba conseguindo se destacar. Então, essa demanda crescente, junto com uma flexibilidade, porque hoje a gente está desenvolvendo uma coisa e está todo mundo caminhando nessa direção. Mas amanhã, por exemplo, antes do lançamento da IA, a gente estava caminhando muito nessa direção, e aí chegou a onda da IA e todo mundo teve que reposicionar sua rota para entender o que que o cliente precisa, o que que está vendendo, o que que não está vendendo, para a gente conseguir se destacar no mercado. Então, flexibilidade também é algo que estava muito em pauta naquela época. E a partir daí começaram a pensar nessas soluções, né, como é que a gente vai fazer para atingir esses resultados. E aí a gente pensou o seguinte, a gente tem muitos desenvolvedores alguns poucos desenvolvedores de software no mercado, eles são muito escassos, e o custo para se ter muitos desenvolvedores é caro, né. Então se eu quiser desenvolver uma ferramenta nova, revolucionária, eu preciso de muitos desenvolvedores, se eu quiser que ela seja escalável, eu preciso esperar bastante tempo para construir uma solução robusta. E a partir daí começaram a pensar na possibilidade de fornecer para as pessoas, não diria o público em geral, mas fornecer para as pessoas que não têm o domínio técnico do engenheiro de software sênior, por exemplo, a capacidade de poder contribuir dentro desse processo. E aí a academia, os artigos que eu tive acesso, chamam esse usuário das aplicações low code de citizen developer, que é o cidadão desenvolvedor. Eles normalmente têm mais proximidade com a parte de negócios e têm foco do funcionamento. Então ele não está tão interessado assim como aquilo vai funcionar por debaixo dos panos, ele quer mais entender, o resultado final que vai ser alcançado, né. E aí o paradoxo é que a maioria deles tem muito conhecimento de domínio sobre o problema que ele quer vender para o usuário, como é que ele vai solucionar,
mas a vulnerabilidade deles é que eles não têm a formação de engenharia de software. E dentro dessa apresentação eu vou estar trazendo para vocês alguns trechos que eu retirei dos artigos que eu li. Então, um dos artigos menciona que o Citizen Developer usa ferramentas poderosas para construir aplicações modulares, reduzindo a demanda por profissionais de tecnologia, aumentando a eficiência e a produtividade. Eh, Aqui eu vou trazer um pouquinho alguns prós e contras que a gente tem com o avanço dessas tecnologias. Os prós a gente já conhece, que é acesso, velocidade e eficiência de custo, mas a gente também tem alguns contras que são pouco comentados, que seria Shadow IT. Shadow IT, dentro desse cenário de desenvolvimento low code, eu posso fazer uma analogia e simplificar dizendo o seguinte: imagina que eu tenho vários ambientes, né, meu ambiente de produção, meus outros ambientes, cada empresa divide da sua forma, e eu tenho o meu Model Builder aqui. É uma interface de usuário bem amigável, eu consigo criar fields, relacionamentos, definitions, fazer várias coisas. E a partir do momento que eu tenho alguns usuários que têm acesso de edição a esses conteúdos, a essas entidades, fazendo alterações no ambiente de produção, eu, de forma escondida ou de forma não, que não esteja dentro do processo da empresa, eu poderia estar considerando isso como Shadow IT. Então, são pessoas que não deveriam estar fazendo uso de certas ferramentas em certos ambientes e elas estão tendo acesso a isso. Eu posso ter dívidas de manutenção, os famosos débitos técnicos a longo prazo, se aquilo não for muito estruturado, e posso ter problemas de integridade de banco de dados. Então, imagina que se eu estou montando uma solução e ela precisa de certas validações, e essas validações por vezes são editadas ou não são criadas, eu posso estar no meu banco de dados armazenando conteúdos, informações que não estão de acordo com a regra de negócios, por exemplo. Eh, outro trecho que eu retirei dos artigos que menciona que o usuário entra com os requisitos de negócio, fazendo mudanças em tempo real, enquanto desenvolve a aplicação. Aqui o trecho importante que eu menciono é que as mudanças são em tempo real. Isso é muito bom para a gente que está desenvolvendo, a gente está vendo as coisas acontecerem ao mesmo tempo em que a gente está testando, então movo para cá, movo para lá, eu consigo ver tudo acontecer rápido. Só que por outro lado, isso tem que ser feito num ambiente seguro. E é isso que a gente está defendendo aqui. Então a gente vai propor uma governança, um framework para habilitar a gente, ao sucesso. Então, vamos lá. Aqui tem alguns passos que esse framework vai tocar e depois eu vou apresentar para vocês um diagrama que vai tornar tudo mais simples, tudo mais visual. Eh, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter bem definida, quando eu digo a gente, deixa eu só filosofar um pouquinho com vocês. Eh Aqui, como eu disse, que quando eu apresentei a parte de prós e contras, eu disse que a gente tinha trago muito acesso para a parte de engenharia de software, né? A gente está trazendo pessoas que não necessariamente são muito técnicas para trabalhar junto com a gente. E aí eu posso pensar, como é que eu consigo obter o máximo potencial disso? Eu consigo obter o máximo potencial disso se eu conseguir reunir um grupo de pessoas, capacitar elas, dar ferramentas para elas seguras de trabalho e ajudar a equipe a desenvolver de forma segura. E como é que eu não posso alcançar o máximo potencial disso? É se eu restringir o acesso, se eu disser, ó, esse grupo de pessoas aqui são desenvolvedores sêniores ou são desenvolvedores, e esse outro grupo, esse pessoal aqui é do RH, esse pessoal aqui é de vendas, a empresa precisa de soluções de RH e soluções de vendas internas, mas só os desenvolvedores de software vão trabalhar nisso. Eu não vou compartilhar a responsabilidade, eu não vou delegar tarefas. Então, isso é o oposto eh, do que o low code se propõe a ser, né. Então a gente está revivendo isso hoje em dia com inteligência artificial, então a gente está conseguindo entender que, pessoas não técnicas, se elas tiverem um direcionamento, elas conseguem atender e entregar demandas de mercado dentro do seu uso específico, eh, mas se essas pessoas não têm o direcionamento correto, elas acabam entregando soluções que não são escaláveis e não têm, eh, a base do conhecimento de engenharia de software. Então,
voltando a isso, quando a gente está falando que do citizen developer, a gente tem que imaginar essas pessoas que a gente está tentando incluir dentro desse processo para ter o máximo potencial possível dessas ferramentas. Eh, então, essa pessoa, esse grupo de pessoas, quando a gente vai desenvolver uma dessas soluções, elas têm que ter conhecimento claro dos critérios de aceitação. Então, vários grupos, várias empresas têm sua maneira de separar como é que vão fazer as coisas, mas aqui eu trouxe épocas, histórias e critérios de aceitação verificáveis. Aqui é importante que a gente consiga entender quando o critério de aceitação foi cumprido e quando não foi cumprido de forma bem pragmática. Sim, não, para a gente conseguir, a partir disso, construir um mapa de testes. Então, cada critério de aceitação daquele mencionado vai virar para a gente, dentro do nosso mapa de testes, eh, uma um teste case que vai se passar ou não passar de acordo com, eh, a solução que foi implementada. Depois disso, a gente pode propor um refinamento técnico entre as pessoas que estão visando, construir essa solução e um time de engenharia, um time de arquitetos, que vai estar ali apoiando vários grupos de desenvolvedores. Então, eu tenho um grupo bem técnico e eu tenho as pessoas que querem solucionar os problemas usando low code. E aí essas pessoas vão trabalhar nos critérios de aceitação, definir os testes, os casos de testes. Depois esses 2 grupos de pessoas vão se encontrar e a partir daí a gente vai começar a falar sobre como é que a gente vai construir soluções, se a gente vai trabalhar usando um forms, se vai ser um objects, as validações que cada campo tem que ter, e a partir daí a gente vai avançando. Aí, no fim dessa reunião, o output que a gente tem que ter é, as pessoas que vão desenvolver, elas têm que ter em mãos, as documentações necessárias. Então, pô, se eu propus para esse grupo de pessoas que elas devem utilizar o object, criar validações, e um workflow, por exemplo, eu tenho que entregar para elas a documentação do object, do workflow, instruir de forma correta, e a partir daí elas estão prontas a começar o desenvolvimento low-code. Elas vão fazer dentro de um ambiente seguro que a gente entregar para elas, o que precisa ser feito do jeito que elas imaginarem que é o jeito correto, e a partir de várias iterações desse processo, elas vão ganhando mais capacidade de fazer as coisas cada vez mais dentro dos padrões estabelecidos. Então, aqui elas vão criar novos objetos ou criar campos novos em objetos existentes. Quando finalizarem o processo, elas vão dizer: "Ó, finalizei aqui", e a gente, como mantenedor desse processo, a gente vai fazer o quê? Essa aqui para mim é a parte mais importante, que pode gerar mais valor para a gente, que é, dentro desse ambiente seguro que essa pessoa está trabalhando, a gente pode extrair essas object definitions, eh, utilizando ferramentas de client de export imports, né. A gente vai lá, exporta aquelas entidades novas ou aqueles fields novos dentro das entidades, e aí a gente vai ter, no nosso GitHub ou em algum outro local que vocês utilizarem, esses sites e essas definições versionadas. Isso é importante para, caso alguma coisa dê errado, a gente consiga de forma muito fácil, voltar para a versão anterior, para uma versão que a gente sabia onde as coisas estavam funcionando bem. Então, por exemplo, várias mudanças foram feitas no ambiente que a gente proveu para esse desenvolvedor, ele trabalhou bastante, a gente, ou em conjunto com ele, dependendo do, como é que eu posso dizer, dependendo do desenrolar desse grupo de desenvolvedores, a gente vai ter que escrever o caso de testes, a gente pode delegar para ele. E o importante é que a gente consiga extrair desse ambiente local, eh, os JSONs das definitions e o site deles, para a gente poder usar ferramentas de Batch Engine para fazer o book dessas definitions no ambiente que vai armazenar nossos testes, né, no ambiente de CI, por exemplo. Depois a gente vai condicionar esse deploy, eh, se os nossos testes passarem, a gente pode fazer o deploy disso e ir avançando para UAT, e avançando para outros ambientes. E por fim, a gente tem que fazer o monitoramento dos testes dentro do ambiente de produção, rotineiramente, para garantir que aquele problema de Shadow IT não vai ocorrer. Então, aqui o início de tudo é alguém identificando uma necessidade. Então a gente analisa essa necessidade, a gente
pensa se essa necessidade pode ser resolvida com a solução de tecnologia. Se sim, a gente pa passa por um processo de discovery até a gente ter as critérios de aceitação claros. Depois disso, a gente tem que definir quais são o grupo de pessoas, o grupo de pesso ou a pessoa sozinha, né, que vai trabalhar nisso. Eh, e a partir daí a gente se pergunta se essa pessoa está pronta para iniciar a reunião de refinamento com o grupo de pessoas técnicas. Então, essas 2 layers aqui, essas 2 linhas roxas, ainda não envolveu o time técnico. O time técnico, está representado por essa linha verde, e o time das pessoas não engenheiras de software ou citizen developers são essas 2 linhas roxas aqui do diagrama. Então, se esse pessoal aqui já tiver com os critérios de aceitação bem definidos e estiver seguro, a gente pode agendar uma reunião de refinamento. Nessa reunião, por exemplo, o departamento de RH pode apresentar para a gente, para mim, por exemplo, eu estou aqui na Life e o RH, a gente tem algumas ferramentas de RH, e o RH quer propor para a gente uma ferramenta nova, uma atualização na ferramenta que já existe. E aí eles podem marcar uma reunião comigo e dizer: "Ó, a gente identificou uma necessidade, essa necessidade ela é essa e essa, e a gente está querendo resolver essa necessidade assim, assim", criando um formulário, fazendo alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai entender o que que eles querem e vai propor aqui. Então eu posso propor para ela: "Ó, a gente pode usar a Liferay para criar um formulário, pedir para todo mundo responder esse formulário e a partir daí a gente vai trabalhando em cima disso". Aí e nesse momento aqui, a gente tem aqui o cruzamento dessas 2 responsabilidades, né, os 2 grupos de pessoas que estarão atuando, e aí chamo aqui, ou eu considero aqui que essa etapa aqui é a primeira etapa onde a gente como engenheiro de software tem uma oportunidade de, eh, identificar possíveis problemas e já de cara, eh pensar neles e propor soluções para eles técnicas. Então a gente pode tomar a decisão se a gente vai construir um forms, um object, porque um outro, que tipo de tecnologia usar, validações, esse tipo de coisa. Então esse aqui seria o primeiro quality gate que esse framework se propõe a fazer, e a gente tem alguns outros dentro desse fluxo. Tá, o refinamento terminou e a gente está pronto para iniciar o desenvolvimento low code, né. Então a gente vem para cá e essas pessoas aqui, elas começam a trabalhar no desenvolvimento low code, e quando elas acreditam que elas terminaram, elas perfo fazem testes manuais, né, vão lá, garantem que todos os critérios de aceitação definidos por elas mesmas estão funcionando. Isso estando funcionando, a gente pode vir para cá, e trabalhar dentro dos testes map. Aqui nesse cenário, a gente pode tanto funcionar como revisor, mas eu gosto de pensar que a engenharia de teste está dentro da engenharia de software, e a gente, como engenheiros, tem que, ficar responsável por isso, porque a gente vai acabar tendo que manter esses testes funcionando ao longo do tempo. Então, aqui no momento do refinamento, a gente, como engenheiro, já começou a pensar nos cenários de testes envolvidos, e aqui, de fato, a gente vai começar, a trabalhar nos cenários de testes. E aí, dado que todos os critérios de aceitação estão cobertos por testes, a gente, eh pode rodar esses testes dentro do ambiente que a gente proveu para o pessoal ali. Se todos os testes passarem, a gente segue o fluxo. Se algum teste não passar, a gente diz: "Ó, esses testes não passaram, esses critérios aqui ainda precisam ser melhorados", e esse fluxo aqui a gente vai, iterando até tudo funcionar. Quando tudo funcionar, dentro desse ambiente, a gente diz: "Beleza, a gente já tem um conjunto de testes, a gente já tem tudo funcionando. Então o que eu posso fazer agora é exportar minhas entidades. Posso exportar meu workflow, exportar meu object, minha picklist, e versionar isso". Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de, isso aqui é vocês estão vendo a minha tela no GitHub, né, pessoal? Uhum. Tá. Vou fazer a mensagem do dá mais um aí pra gente. Tá, beleza, agora beleza. Isso aqui é um object definition que eu tenho e, por exemplo, nesse exemplo que eu estou propondo, eu estou criando um field novo dentro da minha definition. Então, vamos supor que a ferramenta de RH ela já existia, esse formulário de RH já existia, e o time de RH precisa de mais informações, e não só aquelas que existiam antes.
Então a gente acordou que a gente ia criar um field novo, e esse field está aqui. Quando eu exporto ele, ele gera um diff só do field que foi da novidade, né, só o field novo. Aí eu consigo visualizar ele aqui, versionar e comitar aqui: "Pô, isso aqui é relacionado a isso e isso, e eu tenho esse field versionado". E aí, por exemplo, se eu estou adicionando esse field numa page definition para ser mostrado dentro de uma página, de um site que eu criei, aqui a gente vai ter o fragmento dele atualizado, mapeado para o object definition, eh, funcionar. Então aqui está a conexão deles. Então quando eu menciono versionar, eu estou falando de fazer as atualizações que a gente precisa fazer no ambiente, exportar isso, versionar no Git, e depois a gente roda o conjunto de testes no CI. Isso passando, a gente vai usar isso aqui agora como fonte máxima de verdade. Então, se alguém for lá com acesso, alguma pessoa com acesso for lá e acabar fazendo modificações desnecessárias, a gente tem aqui a nossa fonte da verdade para poder deployar novamente e limpar as alterações que foram feitas ou voltar para versões anteriores. Eh, Seguindo aqui, a gente conseguiu exportar essas definições. eh, a gente rodou a Client Extension de BERT em um ambiente de CI. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso. Então a gente rodou as Client Extensions para atualizar essas nossas definições, rodou os testes nos ambientes de UAT, por exemplo. Tudo funcionou, a gente segue. Não, alguma coisa não funcionou por conta de alterações que foram feitas por outras pessoas nesses ambientes, ou algumas outras diferenças que tem entre os dois ambientes. A gente tem que investigar mais a fundo para entender o que está dando errado ainda. Mas tudo isso funcionando, a gente tem que seguir para os próximos passos, que é deployar a Client Extension nos ambientes de produção, não esquecendo aqui, enfim, as regras de deploy que a gente já tem. Cada empresa tem a sua, né, sua lógica de deploy, mas isso é só um plus que eu estou trazendo para a gente discutir em cima disso. É algo para somar dentro do nosso fluxo de deploy. Eh, Vamos lá. Essa aqui para mim é uma das etapas mais importantes, que é a gente conseguir testar as mudanças que a gente faz dentro de um CI, por exemplo. Então como é que a gente vai fazer? Hoje na Liferay, a gente tem um módulo bem legal aqui que eu gosto muito de trabalhar. Não é um módulo, né, é um diretório, que é o do, vou dar um zoom para vocês, que é o do Playwright aqui. Então se a gente for em, eh, Liferay módulos, testes, Playwright, a gente tem bastante coisa legal aqui dentro. Eh, e aí vocês podem estar estudando dentro de alguns módulos como é que a gente faz, o deploy de Client Extensions, por exemplo. Então aqui a gente tem, dentro de Object Web, a gente tem um Client Extension. Deixa eu pegar aqui um exemplo mais legal aqui. Aqui eu tenho o main, que tem alguns testes de Object System, e aqui eu tenho uma lógica de setup e uma lógica de teardown, e os Client Extensions que vão ser inicializados no CI quando esses testes iniciarem. Então se eu ver o que está acontecendo aqui, eu estou dizendo o seguinte: eu tenho um arquivo de setup que ele vai executar logo antes do meu conjunto de testes funcionar. Então imagina que cada módulo desse aqui tem aqui objects, notifications, journal, tem vários módulos aqui. Cada um deles vai ser um teste que vai estar rodando lá no CI, por exemplo. E aí eu estou dizendo aqui nesse diretório de environment que, ó, antes desse meu conjunto de testes iniciar aqui, eu preciso fazer alguns setups. Aí aqui eu tenho uns setups default que estão definidos nesse arquivo aqui. Eh, Tem um carinha aqui, ele é o common SH. E aí aqui eu defino o que é esse setup default. Aí vocês podem dar uma olhada aqui e entender o que ele faz. E eu também tenho outra função aqui dentro desse common SH, que é para inicializar minhas client extensions. Então aqui eu tenho uma série de scripts aqui que vão ler o que está dentro aqui dos meus arquivos de client extension do módulo que vai ser executado. Por exemplo, aqui eu vou precisar de um Spring Boot, precisar de algumas propriedades aqui de encryption para algum object field encryption que eu precisar criar dentro desses testes, e o teardown vai desligar minha client extension e assim por diante. Então o que acontece aqui? Aqui eu posso fazer o seguinte:
aqui eu posso ligar minha client extension de site initializer, eu posso ter os meus batch files aqui, os meus object definitions, todos definidos aqui, e fazer o seguinte, dizer, ó, vou rodar esse conjunto de testes aqui no ambiente do CI. Antes dos testes começarem, eu preciso que você execute essa client extension, aí ela vai criar todas as definições, os picklists, os fields dos objetos. Depois que isso acontecer, eu preciso que você crie o site. Então ele vai lá, vai criar o site para a gente, vai criar as pages, os fragmentos, tudo que a gente já configurou antes, porque essas coisas vão estar dentro do JSON. E a partir daí a gente vai rodar vários conjuntos de testes. Então aqui eu separei para a gente eh, alguns testes simples. Então, por exemplo, estou imaginando aqui uma ferramenta de reembolso, por exemplo. O RH ele já tem uma ferramenta de reembolso própria e a gente coloca lá dentro de um objeto, a gente coloca campo de texto, o título, o valor, campo numérico, vários campos e a partir de um momento o RH diz, poxa, apareceu uma lei nova aqui e agora eu preciso armazenar o tipo do meu gasto. Se é um gasto com viagem, um gasto com eh, ferramenta, alguma coisa. Então a gente vai criar um field novo dentro desse objeto, um picklist, por exemplo, a gente vai popular a picklist e vai colocar que ela é um campo obrigatório. E a partir daí, se eu disser que ele é um campo obrigatório e não atualizar os meus outros testes existentes, por exemplo, aqui eu estou dizendo assim, tem um teste que diz, pô, ele verifica para mim se eu consigo enviar uma requisição de reembolso. Aí ele popula aqui os campos título, papapá, papapá. Se eu não popular, se eu não editar esse meu field, ele é um campo obrigatório. Então, esse formulário, a submissão dele é daí. Então, eu tenho que vir aqui e atualizar e criar um teste novo para garantir que, eh, enfim, que vai funcionar. Esse é um teste bem bobinho, mas para garantir que esse caso de teste ele vai se manter funcional ao longo do tempo. Eh, e aí, deixa eu voltar aqui para cá. E aí, a gente pode analisar aqui um outro trecho que eu removi aqui do slide, que é que o desenvolvimento low code permite que as unidades de negócio construam aplicações que precisam, enquanto o departamento de tecnologia se concentra nas necessidades estratégicas da organização. Então, por vezes, empresas menores, maiores, elas movem o foco da equipe de tecnologia para atender necessidades que não são o foco principal da empresa. Então, se a gente conseguir criar esse ambiente onde a gente consiga delegar mais e tomar proveito do que o low code do potencial que o low code trouxe para a gente, eu acho que é uma coisa bem legal. A gente vai estar, trazendo mais pessoas, conseguindo delegar mais, ao invés de aumentar o backlog, que é sempre, eh, alto, né, o backlog do time de TI. É sempre muito grande e cada vez que a gente consegue delegar um pouco das atividades, a gente está trabalhando e conseguindo focar mais nas coisas que realmente importam. Eh Aí a parte 3 a gente está falando aqui sobre o versionamento. Então, nesse nosso exemplo, a gente criou um campo novo de picklist, a gente conseguiu extrair ele, atualizou os JSONs, escreveu testes, configurou as client extensions que a gente tem. A gente pode olhar um outro exemplo aqui, que é, deixa eu dar uma olhada, as git schedule, eh, tasks. Aqui, se vocês estiverem com a master aí, eu tenho um exemplo legal aqui que eu trabalhei recentemente, que é esse aqui. A gente construiu e acho que provavelmente vai ser mostrado no evento do DevCon do próximo ano, mas esse código já está na master. Vocês podem dar uma olhada nos testes, mas eu acho que essa licença aqui ela não existe ainda para uso. O código está lá, mas a licença para uso ainda não está disponível. Deve sair nas próximas releases. Mas a gente está adotando essa abordagem para criar soluções utilizando Liquid. Então, build Liquid with Liquid é uma filosofia que a gente está adotando, que é o seguinte, a gente de fato está construindo novas páginas, novas ferramentas utilizando o Site Initializer e Batch Engine para vender novas soluções. Então, esse aqui é um exemplo onde eh, eu tenho aqui alguns feature flags habilitadas e essa feature flag aqui garante com que essa uma dessas feature flags garante com que eu tenha as licenças necessárias
para isso aqui no dentro do nosso ambiente do CI, e a gente vai conseguir criar todo o conjunto de sites, definições e tudo que a gente precisa, picklists, sites, page definitions, tudo isso, fragmentos. Então, se hoje eu fizer uma modificação no código, e esse código que ia ser mergeado, quando for amanhã, o CI vai fazer a rotina de teste dele, vai entrar nesse módulo, vai deployar todas as Content Extensions relacionadas a site initializer, depois vai rodar os batch engines para criar em bulk minhas definitions. Quando os testes começarem a rodar em cima dessas entidades, a gente vai perceber que alguma coisa deu errado, por exemplo, e a gente vai conseguir, tendo tudo versionado, voltar atrás e dizer: eita, eu tenho que reverter aquele commit, eu reverto o commit, vou dormir tranquilo no próximo dia, e a partir daí eu começo a trabalhar de novo e ver o que foi que eu errei, onde foi que eu preciso melhorar. Mas já adotando um conjunto de soluções feito esse, faz com que a gente tenha um ambiente mais seguro, para a gente estar cometendo erros e para a gente estar voltando atrás e conseguindo consertar da maneira mais prática possível. E aí, queria lembrar que nosso papel como engenheiro de software não é bloquear o low code, nem, trazendo mais para o contexto atual, o uso de inteligência artificial, é habilitar com que outras pessoas usem com segurança. Então, eu acredito que nós somos os arquitetos desses portões da qualidade, e muito do que eu trouxe aqui hoje pode ser traduzido ou repensado, reconfigurado para o dia a dia das pessoas utilizando inteligência artificial, né. Então eu acredito que cada vez mais esse problema que o low code passou a tentar resolver está sendo potencializado pelo uso de inteligência artificial. Então novas ferramentas estão chegando, mais pessoas vão poder entrar nesse mundo de construção de soluções, e que se cada vez mais a gente criar ambientes que permitam que essas pessoas interajam com a gente e que consigam somar dentro desse processo, a gente está diminuindo um pouco do nosso trabalho, orquestrando mais, delegando mais e garantindo que está todo mundo dentro de ambientes seguros e a gente está só ali administrando e jogando fácil para que tudo funcione da maneira ideal. Por outro lado, se a gente disser: poxa, o cloud todo está aí, mas eu não quero que o design me ajude com a solução. Tipo, essa semana, um design, a gente está na correria aqui entregando algumas ferramentas, e o design fez algumas coisas lá, algumas propostas, e ele, o cloud, mandou um pull request para mim. Eu disse: pô, que legal, velho. Eu revisei tudo direitinho, estava legal, comentei com ele o que podia melhorar, e a gente seguiu. Poxa, mas se eu fosse aquela pessoa que dissesse: pô, esse cara vai roubar meu emprego, eu não quero que ele esteja mandando pull requests, isso não deveria acontecer. Meio negacionista da IA, eu poderia estar deixando de, assumindo mais responsabilidade, eu já tenho muita demanda hoje, então eu ia dizer: "Poxa, isso aí eu vou acabar fazendo depois", e acabar me enrolando dentro das minhas próprias responsabilidades, caso eu não fosse aquela pessoa mente aberta que pudesse delegar, instruir, e no final o resultado tem que sair bom e é de responsabilidade do engenheiro o resultado final. Mas a gente tem que garantir com que o processo seja um processo em que o máximo de pessoas possíveis consiga participar, e contribuir. Então é isso que o low code tentou trazer e está trazendo ao longo dos anos, mas acredito que vai ser muito potencializado, pelas inteligências artificiais que estão chegando, e hoje cada vez mais eu acho que vai ser nosso papel tomar conta da qualidade.